Qual notebook comprar 2021? Os melhores de janeiro. Fala pessoal, tudo bem? Os notebooks que vocês vão me ver indicando agora são as minhas indicações, no caso agora que estamos em janeiro, porém sim, você pode ver nos meses posteriores, porque eu vou fazer uma comparação, vou mostrar alguns modelos, então é interessante sim que você veja. E claro, eu vou mostrar a minha lista de indicações que eu atualizo diariamente, então você assistindo esse vídeo vai conseguir entender as minhas outras indicações que vão surgir nos outros dias. Ok? Então siga comigo nesse vídeo. Quem ainda não me conhece, meu nome é Otavino Júnior e você está no canal Especialista em TI. E pessoal, antes de iniciarmos, eu peço muito a sua ajuda para deixar o seu like, o seu comentário do que achou e também, caso não é inscrito, se inscrever no meu canal. Para que você conheça as minhas indicações, eu te convido a entrar no meu site, que é www.especialistaemti.com.br. As minhas indicações, vocês vão clicar aqui em qual notebook comprar. O que eu ia dizer? As minhas indicações são com base de custo-benefício e também para cada uso. Não adianta eu falar que, por exemplo, que o melhor notebook aqui é aquele gamer, aquele notebook de R$ 8.000. E de repente você quer para uso home office. Então eu vou separando por faixas. Se vocês conhecerem meu site aqui, vão ver que estão diversas faixas. Eu vou comentando alguns notebooks que estão aqui e também para qual que é o uso deles. Essa faixa preta que vocês estão vendo aqui é que eu coloco as melhores indicações do dia, mas pode ver que de repente eu coloco alguns notebooks aqui dentro e tem cores diferentes. Calma que vocês vão entender, eu vou pular essa parte aqui e já vou para a parte cinza. O que é essa parte cinza? Digamos que você quer um notebook lá para o seu filho estudar ou para o uso home office, ou então você quer gastar o mínimo possível. Quais são as minhas indicações de baixo custo? Justamente da faixa cinza. Aqui eu dou um detalhe sobre os notebooks e também eu falo se ele é possível fazer upgrade ou não, né? Se você pode melhorar o notebook. E eu também, de repente, se o notebook está com bom preço, eu grifo ele na cor e coloco se o preço está bom. Então, por exemplo, um notebook aqui que eu vou falar muito bem dele agora é o notebook Samsung Flash F30. Por exemplo, ele tem um processador Intel Celeron. Vocês podem ouvir falar por aí, mas o Celeron é ruim e não sei o quê. Não é que ele é ruim, ele é para esse uso de home office em estudos, né? Um processador mais fraco. Porém, ele combinado com SSD, ele acaba sendo um notebook rápido para esse uso. Entendeu? Então, se você, por exemplo, quer trabalhar com AutoCAD, quer jogar um jogo mais forte, esquece, não é esse notebook. Agora, quero dar para o meu filho estudar, ou até eu mesmo quero ir para a faculdade lá, estudar, assistir filmes, né, que ele tem uma tela em Full HD, uma resolução ótima. Ele é interessante sim. Vamos ver o valor dele? Olha só, ele é abaixo de 2,5, né, como eu falei, ele está com um bom preço, vale sim a pena comprar. Em 10 vezes. Diria sim que é o valor justo, mas à vista o valor dele está compensando. E ele assim é um bom notebook. Ele tem uma tela de 13.3, ele é menor, porém ele tem um acabamento mais bonito. Ó. Ele é um notebook bonito, né, assim como quero dizer. Enfim, ele é para esse uso, como eu disse para vocês, e vai ser sim um notebook rápido para home office e estudos. Qual outro notebook depois que eu posso falar? Tenho aqui também um Dell Pentium Gold. O Pentium Gold é um processador que vem após o Celeron. Ele é um processador um pouco mais forte. Porém, ele tem HD. É um notebook lento esse aqui? Não, não é um notebook lento, mas esse aqui ele acaba sendo mais rápido por conta do SSD. Mas claro, de repente se você quiser trocar o HD desse aqui por um SSD futuramente, você pode. O que você não vai ter no caso seria um slot M2 para você colocar um SSD. Vou falar disso em algum outro notebook. Calma que a gente chega lá. Então, enfim, tem essa opção aqui de 14 e tem a opção aqui de 15 polegadas. Qual que é a diferença? Quando ele tem 15 polegadas, 15.6, ele vai ter um teclado numérico. O de 14, então, não vai ter. E claro, né, o de 14 ele acaba sendo mais compacto, mais leve para você transportar. Mas em detalhes eu vou ver esse notebook aqui. Como eu falei, o preço dele está ótimo se estiver abaixo de 2.400. É o notebook da Dell. O bom dos notebooks da Dell é que a webcam deles é em qualidade HD. E a quem comprar um notebook Dell ou então um Samsung Book, eu gostaria de dizer que ele vai vir com o antivírus da McAfee. Eu tenho um vídeo que eu falo sobre os notebooks que acabam sendo lentos por conta do antivírus. Esse que está aparecendo aqui na tela para vocês. Ele está no. Vou deixar ele na descrição desse vídeo, mas também está lá no meu canal, lá nos vídeos que eu tenho lá. Eu convido vocês para estar assistindo. Então, se porventura você comprar um desses notebooks, eu aconselho sim que você desinstale esse antivírus. E se você assistir esse vídeo, você vai entender o que eu quero dizer.
E após, você quer um notebook mais rápido, aí a gente vai para uns notebooks da faixa azul, que geralmente vai ser o quê? Um Core i3 ou até um Ryzen 3. No momento aqui não tenho nenhum Ryzen 3 para indicar, mas vocês vão me ver indicando Ryzen na faixa verde. Mas vamos lá. Um ótimo agora, né, aqui, ó, até coloquei, ó, valor promocional se estiver abaixo de 2.600, é o Lenovo S145, que é um Core i3 de oitava geração, e ele tem SSD de 256 GB. É um notebook muito rápido para home office e estudos, entenderam? Então vou até abrir aqui. Ah, acabou de subir o preço. Então, isso que é o legal, ó. Eu coloco para vocês aqui as indicações. Antes de eu gravar esse vídeo, eu tinha comparado o valor, sem brincadeira, uns 30 minutos antes, só que o valor acabou subindo. Eu não tenho como controlar. Eu tenho parceria com diversas lojas, sim. Se vocês comprarem algum notebook clicando nos links que eu tenho aqui informado, eu ganho comissão. Gosto de dizer isso, né? Deixar isso bem claro, mas claro, o que eu puder ajudar vocês também eu ajudo. Então, por acaso vocês estão vendo alguns notebooks aqui, ficou na dúvida, fiquem tranquilos, podem estar comentando no vídeo, perguntando, esse notebook aqui que você indicou, ele é bom para mim? Eu estou com dúvida entre esse e esse, qual que é melhor? Eu vou estar ajudando vocês na sua escolha. Então, eu ajudo vocês no que eu puder nessa questão de qual notebook comprar. Ok? Então, assim, nesse valor aqui de 3.000, ele até seria um valor, sim, justo, mas não é mais um valor promocional. Entenderam? É sim um notebook rápido. Essa versão, ele tem uma versão com HD. A versão deles com HD é um notebook já rápido, então com um SSD vai ser mais rápido ainda. Mas enfim, ele já vai sair daqui da minha lista na questão de valor promocional. Eu já vou tirar ele da cor logo em seguida. Um outro notebook aqui que eu posso indicar para vocês, que é o Samsung Book E30. Qual que é a vantagem dele? Vocês veem aqui na minha lista que eu coloco, ó, 8130U. O que significa isso? Significa que ele é um processador Core i3 de oitava geração. E aqui o Samsung Book é uma geração mais nova, que é de 10ª geração. O que vocês puderem pegar de geração mais nova é mais interessante, porque não só o processador vai ser melhor em desempenho, como todo o conjunto que vem com o notebook vai ser mais novo, e com isso vai ter um desempenho superior. Ah, Júnior, mas ele tem HD esse notebook aqui. Ele tem sim HD, mas um detalhe muito importante é que ele tem tela Full HD. A resolução dele de tela, ele tem a cor mais definida, como posso dizer assim, ele tem uma cor mais nítida. Eu tenho um vídeo que eu mostro a diferença da tela Full HD e a tela HD. É essa aqui que está aparecendo para vocês no vídeo também. Vou deixar também na descrição do vídeo, assim vocês vão conseguir entender melhor. Esse notebook, eu cheguei a comprar ele para fazer um unboxing e review. Tem algumas coisas aqui, se vocês quiserem assistir esse vídeo, os dois são bem interessantes. E outra coisa, eu coloco, ó, você pode fazer upgrade nele colocando mais memória e também um SSD M2. Inclusive, eu tenho um vídeo que eu ensino a fazer isso. Então, eu convido vocês também para estar assistindo ele. Mas vamos lá, outra boa opção, o Dell, aqui eu falei, ó, o Dell está com um ótimo preço, abaixo de 2.800, vamos ver se não subiu, ainda não subiu. Ele também é de oitava geração, o SSD dele é menor, porém, para uso de estudos, para quem não armazena muito arquivo, é um espaço bom, ok? E como eu falei, um detalhe do Dell é que a webcam vai ser em qualidade HD. Então, de repente, você que faz apresentações, né? De repente está direto com a webcam, é interessante. Os outros notebooks aqui citados, que não são o Dell, a qualidade do webcam é VGA. Eu tenho um vídeo também que eu mostro a diferença da webcam, ok? Mas em resumo, para quem está com dúvida desses notebooks aqui que eu citei, tanto o Lenovo quanto o Dell, entre o Samsung Book E30, é assim, se você pretende não mexer nada no notebook, se você não pretende fazer upgrade, não melhorar ele, é mais interessante sim você optar por eles. Agora, se você pretende melhorar futuramente, eu sim indico o Samsung Book E30, porque ele melhorado vai ser mais rápido que os outros, para o processador dele ser mais forte, e ainda a tela vai ter uma resolução melhor. Entenderam? Então é nesse quesito que você tem que pensar em qual você vai optar a compra. E claro, como eu falei, estou fazendo esse vídeo agora. O notebook, por exemplo, que estava com preço muito bom e saiu, era esse aqui, ó. Era um Acer, ele é de 10ª geração, né, o Core i3 de 10ª geração, tem 8 GB de memória. E o valor dele, ó, 3.200. Já não é um bom preço, mas ele estava abaixo de 2.800, então ele estava em valor promocional. Saiu hoje, infelizmente. Pode ser que nos próximos dias aqui, quando você está vendo esse vídeo, ele acabe entrando. Então ele vai ser uma compra melhor que os outros. Mas no mesmo quesito, o Samsung Book E30, ele vai ter uma tela melhor. Se você melhorar ele, vai ser melhor que ele. Ok? Ah, mas a faixa verde, para que o que é isso aqui?
Digamos que você quer não que esses notebooks aqui que eu estou falando vai ficar defasado mais cedo, não é isso. Mas digamos que você quer ainda o uso home office, mas você quer um notebook mais rápido, um processador mais forte. Aí são as minhas indicações na faixa verde. E claro, por ele ter um processador mais forte, ele vai demorar mais tempo para ficar defasado do que esses outros notebooks. Então, pensando em um uso assim, eu quero um notebook para durar mais anos do que o outro, não que esses aqui vão durar menos, ok. Então, ó, exemplo, assim, ó, digamos que eu quero um notebook para 3 anos, então eu escolho isso daqui. E claro, você pode melhorar eles para durar mais tempo, né? Melhor que eu falo em questão de desempenho. Não estou falando de um notebook estragado, estou falando em desempenho, porque vai surgindo softwares novos, o notebook vai ficando pesado com o tempo. Mesma coisa, que nem vocês têm o celular de vocês, com o tempo vocês vão ter que trocar o celular. O notebook você pode ir melhorando ele, né? Agora, aqui no caso da faixa verde, são processadores mais fortes, então ele vai demorar mais tempo para ficar pesado os softwares para ele. É nesse quesito que eu quis dizer. Enfim, o notebook aqui excelente aqui que eu quero dizer é o Samsung Book X20. O valor dele está promocional abaixo de 3.100. Ele é igualzinho o Samsung Book E30, porém o processador dele é um Core i5 de 10ª geração. Ele também tem tela Full HD, ele tem 4 GB de memória. Ah, mas eu queria com 8 GB. É barato para você colocar mais memória. Se vocês assistirem o review e o unboxing que eu tenho lá do Samsung Book E30, vocês vão saber mais sobre isso. Inclusive, até eu ensino a colocar mais memória nesse vídeo que eu estou mostrando para vocês agora aqui, que eu ensino a fazer upgrade nele. E a memória dele custa barato, é em torno aí mais ou menos aí, uns 4 GB, né, falando, em torno aí, mais ou menos de uns R$ 150, ok? Então dá para você ter uma base assim, pensando, vou comprar ele, né? Quanto que eu vou gastar para fazer isso? Que mais? Depois tem o Samsung Book X30. O Samsung Book X30, ele tem um Core i5 de 10ª geração, aí ele vai ter 8 GB de memória, porém ele não tem tela Full HD. Então, nesse quesito, eu quero que vocês entendam que compensa comprar o X20. Além de estar mais barato, ó, por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, sei lá, tá 3.100, vou gastar mais 150 de memória, gastei 3.250, quanto o Samsung Book X30. Tá vendo? Ó, tá 3.000. Enfim, né? Só para vocês entenderem mais ou menos. Você vai gastar o mesmo valor que está aqui, porém você vai ter uma tela em melhor resolução. Que mais? Depois os notebooks intermediários mais fortes aqui, ó, que são os da Acer. A Acer vai entrar para vocês aqui que eu vou estar falando, são os mais fortes. Por quê? Além dele ter um Core i5 de 10ª geração, ele vai ter 8 GB de memória e vai ter um SSD. Então ele é bem rápido. Inclusive eu tenho um unboxing aqui dele que eu mostro, ó, e dá para vocês entenderem a diferença de velocidade. Ele ligando é muito rápido para você fazer qualquer processo, para quem quer trabalhar de repente com Excel, enfim, navegar é uso home office e trabalho mesmo. Ele vai ser muito bom para isso. Eu quero para estudar. Não, tudo bem, vai servir, mas vai ser mais daquilo que você precisa. É isso que eu quero dizer. O que eu posso dizer aqui? Um muito bom do Acer Aspire 5 é que a webcam dele é em qualidade HD. Então aqui, por exemplo, esse notebook é de 14 e esses aqui são de 15.6. A diferença entre esses dois é que esse tem 256 GB de armazenamento SSD e esse tem o dobro de armazenamento. Aí você compara no preço. No caso agora, o preço desse 587L está ótimo. E é um notebook muito bonito. Muita gente fica a questão assim, mas qual que marca é melhor? Não tem exatamente assim qual marca. Tem algumas marcas assim que eu não indico. Por exemplo, vocês não vão me ver indicando aqui positivo e nem Vaio porque é da positivo e eu já tive alguns problemas assim, digamos. Então, atualmente eu não indico. Mas o que eu quero dizer é, precisa comparar modelos. E esse modelo aqui da Acer é excelente. Muita gente às vezes fica pensando, eu queria um Dell nessa faixa intermediária. O Acer é superior atualmente do que a Dell, por isso não tem um Dell aqui nessas minhas indicações. Inclusive, eu fiz um vídeo recente de Dell. Quem quiser assistir está bem interessante. Eu até falo alguns notebooks bons da Dell e outros que já não são tanto. E após, nós temos aqui o Ryzen, né, da Lenovo aqui. Para quem que vai escolher esse Ryzen, por exemplo? O Core i5 ele é superior em questão de processamento geral, de cálculo matemático. Por exemplo, eu trabalho com Excel, tenho aquela planilha pesada. Qual que é mais indicado para mim? No caso, o Intel.
Só que o Ryzen também, o 3500U, ele concorre com o Intel Core i5 de 8ª geração, então 10ª geração já é mais forte que ele, só por essa base. E o de 8ª já seria mais forte também para esse quesito. Porém, o Ryzen, ele vem com uma placa de vídeo integrada mais forte que o da Intel. Então, se de repente você está pensando em jogar ou trabalhar com algo relacionado à parte gráfica, ele acaba sendo mais interessante aqui em questão de baixo custo. Ó, é que nem eu falei para vocês, acabei de ver, estava em promoção e o valor subiu. Esse valor ainda é um bom preço, ok? Ele abaixo de 3.150 é um bom preço, mas não está mais em valor promocional, como eu quis dizer. Então é meio complicado isso. Eu estou fazendo aqui e os valores estão subindo. Vamos ver aqui, ó. Esse S145 estava em valor promocional. Vamos ver agora se subiu também. Ó, ainda. Deixa eu ver, não. Ainda o valor está promocional, sim. Subiu um pouquinho, mas não justifica. Ó. R$ 30 a mais só. Mas esse aqui é um ótimo notebook, um Core i5 de 10ª geração, 1 TB de HD, né? Ele não tem SSD, porém você pode sim adicionar SSD. É o que eu falo aqui, ó, pode adicionar mais memória e um SSD NVMe. E o legal da minha lista é isso, que eu vou colocando se o preço está bom, se o preço está ótimo, abaixo de tanto, e eu vou também atualizando ela. E agora eu vou falar para vocês da faixa amarela. Como vocês podem ver, eu até coloquei aqui, ó, indicações para quem precisa de mais desempenho gráfico para jogar ou trabalhar com Photoshop, edição de vídeo, ou AutoCAD, etc. Então, qual que é a diferença daqui? Esses notebooks eles vão ter um chipset a mais, que é a placa de vídeo dedicada. Esse chipset não tem como você comprar um notebook que não tenha e depois fazer upgrade. Até existe uma gambiarra que faz, que coloca uma placa de vídeo externa no notebook. Eu atualmente não indico, ok? Mas eu quero dizer o quê? SSD e memória você pode fazer upgrade. Agora, placa de vídeo e processador você não tem como. Então, isso vale muito em conta na hora que você vai escolher qual notebook você quer comprar. O que eu quero dizer aqui? Aqui, por exemplo, ó, eu tenho indicado em amarelo o 53GP. Inclusive, eu tenho um unboxing dele, um review, que eu mostro ele com desempenho em alguns jogos, assim você vai ter uma ideia melhor. Ele tem sim uma placa de vídeo forte, que é a MX250. Eu vou comparar ele com o Samsung Book, vocês já vão entender melhor. Enfim, a webcam dele em qualidade HD. Eu até coloquei, ó, bom preço se estiver abaixo de 3.800. Se vocês veem esse notebook, ele é igualzinho esteticamente ao 587L, que eu mostrei para vocês. A diferença é que ele tem a placa de vídeo dedicada. Daí que ele vem, ó, processador Core i5 de 10ª geração, 256 GB de SSD, ok? Então, sim, é um excelente notebook. Ele é bem rápido, vocês podem ver nesse vídeo até o desempenho dele em jogos. Inclusive até não só para isso, eu tenho alguns amigos que trabalham também no YouTube, né? Eles fazem edições de vídeo e eu indiquei esse notebook para eles. Eles estão trabalhando com ele, estão gostando bastante, ok? Que mais que eu posso falar aqui, ó? O Samsung Book X40, qual que é a diferença dele? Eu até coloquei aqui, ó, que o preço está bom se estiver abaixo de 3.600. Deixa eu mostrar aqui. O Samsung Book, ele é sim um notebook mais bonito, né? Como vocês já viram, eu mostrando outros aí. Só que a placa de vídeo dele é inferior ao Acer, ok? É o MX110. Então, assim, se você quer mais desempenho, compensa mais o Acer. Ah, e outra questão, ele tem HD. Mas sim, você pode fazer upgrade de SSD. Como que faz isso? Eu tenho um vídeo lá que eu ensino a fazer esse upgrade de SSD, ok? Caso vocês queiram comprar, você mesmo instalar. Ou então, claro, leve para um profissional de sua confiança. E caso vocês queiram aprender, porque não é só colocar o SSD, tem que fazer a instalação do Windows no SSD também. Então, para fazer a instalação do Windows de forma correta, eu tenho um curso de formatação. E convido vocês, caso queiram conhecer, eu deixei aqui, ó. Que tal aprender a formatar notebooks e computadores? Curso de formatação com Windows 10. Só clicar aqui que você vai ser direcionado para a página do curso, onde eu vendo o curso no caso, ok? Agora, se você quer um notebook mais forte, por exemplo, muita gente acha que aqui eu vou pegar um notebook mais forte, eu vou pegar esse i7 aqui. Esse preço dele atualmente não está compensando, o processador sim é mais forte que o Core i5, porém a placa de vídeo é igual, então não compensa essa diferença de valor aqui, por exemplo, de 4274 para um X40. O processador não vale tudo isso de diferença e você não vai ter tanto desempenho assim que você está imaginando. Se você quer mais desempenho, eu te aconselho a você ir para os notebooks gamers, que são minhas indicações na faixa laranja. Eu vou abrir aqui um, por exemplo. Olha só, esse Dell aqui, esse Dell, esse notebook gamer da Acer, perdão, tá? Da Acer Nitro 5. Ele é um Core i5 de 10ª geração, com 16 GB de memória, 512 GB de SSD e uma placa de vídeo
NVIDIA GTX 1650 Ti. É sim um notebook muito forte, o valor está ótimo se estiver abaixo de 5.700. O notebook desse aqui é para custar acima de 6, só para vocês entenderem melhor, porque assim, a placa de vídeo é muito boa. E não tem como comparar um notebook gamer com um notebook comum. É uma outra estrutura, por isso que vocês veem desse jeito, ó. Ó, tá vendo? Isso aqui é uma saída de ar dele. Por quê? É um processador mais forte, é uma placa de vídeo mais forte. Não tem como colocar ele dentro daqueles notebooks, entendeu? Não se acopla ali. Então precisa de uma estrutura mais robusta, mais forte. Por isso esses notebooks, perdão, por isso os notebooks gamers são mais pesados. Eles precisam ter uma melhor estrutura. Um outro notebook gamer que eu posso indicar para vocês é o notebook gamer da Lenovo, o L340. Ele é um Core i5 de nona geração, então assim, ele vai ser inferior a esse Nitro 5 que é de 10ª geração, e também a placa de vídeo dele é a GTX 1050. É uma placa de vídeo forte, relativamente mais forte esse notebook todo em si, do que qualquer notebook da faixa amarela. Não tem como comparar o notebook gamer com notebooks da faixa amarela que são com placa de vídeo dedicada, ok? Mas qual que é a vantagem que tem desse daqui? Deixa eu mostrar para vocês. Ele tem um designer não tão robusto que nem o Nitro 5 que vocês viram. Ele é mais discreto. Ele não vai ser também tão pesado quanto o outro. É um pouco pesado sim, né? Mas como eu falei, não tanto quanto o outro. Ó. Pode ver que ele acaba tendo uma base assim mais ou menos igual de um notebook. E é um notebook realmente mais forte, assim, por exemplo, se você está pensando em pegar um Samsung Book X50, vale muito mais a pena esse daqui. Se você está pensando em pegar o Samsung Book X55, vale muito mais a pena esse também. Ok? Ah, mas aquele lá é um Core i7. É um Core i7, mas é um processador mais fraco. Esse aqui é um próprio processador de notebook gamer. Muda-se totalmente o ambiente. E atualmente eu tenho ele em duas versões aqui nas minhas indicações. Uma versão com Linux e também com HD, porém sim, você pode colocar um SSD M2, você pode adicionar ele e continuar com HD. No caso de ter Linux, que você quer entender se você pode colocar o Windows depois, quais são os custos para isso, eu tenho esse vídeo que está aparecendo para vocês aqui, que é qual notebook comprar e com referência a Linux. Ele vai estar na descrição desse vídeo para vocês também. E depois tem a opção aqui que ele já tem SSD, que é esse que eu mostrei agora para vocês, e já possui a licença do Windows. Ao meu ver, compensa mais esse, mas às vezes você prefere Linux e acaba compensando aquele para ti. E para finalizar, são os notebooks tops de linha que eu faço indicação, no caso na faixa rosa, que são os notebooks de 14, e na faixa vermelha, que são os notebooks de 15.6. Por que eu digo assim top de linha? Eles têm um design mais compacto e com isso eles vão ter que ter uma melhor refrigeração, vão ter que ter peças melhores para refrigerar e também um design mais bonito, uma tela mais bonita, e com isso o preço deles acaba subindo. Então aqui vou dar um exemplo para vocês, eu tenho aqui referenciado um Dell sem placa de vídeo dedicada e um aqui com Dell com placa de vídeo dedicada. Ó. Tá vendo? Ó? Quando eu coloco NVIDIA, quer dizer que tem a placa de vídeo. Daí eu coloco ó, valor promocional se estiver abaixo de. Então, sim, o valor tá excelente aqui, abaixo desse valor. E como podem ver, ó, ele tem um design mais diferenciado, um design, uma tela mais fina, tá vendo? E também uma tela com melhor qualidade de imagem, para quem de repente quer trabalhar com Photoshop, precisa, até Corel, né? Precisa de uma definição melhor das cores, é um notebook bem interessante. É o diferencial que vocês têm, por exemplo, dos notebooks da faixa amarela, ok? E após aqui tem o de 15.6, nesse caso aqui o referenciado é igual ao outro, porém é de 15. Qual que vai ser a diferença? Ele vai ter um teclado numérico. Basicamente é isso. E a tela maior, né? Claro. Bom, pessoal, nosso vídeo chega ao final. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou dúvidas, fiquem à vontade para estar comentando. Eu vou estar respondendo assim que possível. Agradeço muito se puderem me ajudar deixando o seu like, o seu comentário e também se inscrevendo no meu canal. Um abraço a todos.